MST, para que nós tenhamos essa transparência, como foi feita aí a denúncia de envio aí de dinheiro público, supostamente de maneira irregular, no estado do Alagoas, para lideranças do MST, se o senhor também coloca à disposição da CPI esses dados do senhor e das lideranças do seu movimento. Ele não está sendo acusado a nada. Ele abriria tudo. Não. Por orientação nossa, Doutor, a testemunha não está aqui para Meu presidente, pergunta, só um o minutinho. depoimento é da testemunha, Ok, não do advogado. a O advogado pergunta- acompanha a testemunha. Ok. Só um minutinho, doutor. Doutor, só um minutinho. Os parlamentares... Relator, senhor Stedley, eu quero dar aqui mais uma oportunidade para o senhor Stedley se manifestar em relação aos depoimentos e logo explico o porquê aos depoimentos que nós tivemos e as provas também apresentadas a esta CPI em relação ao caso do MST no DF, que destruiu o barraco com uma família dentro e ameaçou mulheres e crianças. O MST em Goiás, que sequestrou, amarrou e jogou na estrada a filha de uma mulher que ousou discordar das lideranças do movimento. O MST na Bahia, cujos militantes chutaram o rosto de uma mulher que apresentou o vídeo e o exame de corpo de delito, destruíram sua casa e que ainda o senhor denunciou a existência, o senhor que disse que já foi coordenador de segurança de um acampamento do MST, denunciou a existência de milícia com uso de arma de fogo para ameaçar também quem discordasse das lideranças do movimento na região. E também em relação à invasão de fazendas produtivas ricas que os líderes do MST, como já foi colocado aqui, ficaram na casa do proprietário, arrendaram a terra e deixaram os militantes aglomerados em barracos enquanto eles viviam com os lucros daquele arrendamento, né? Além de coagir acampados, segundo testemunho aqui feito sob juramento, a votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores, inclusive indicando mesários para fiscalizar votos em urna eletrônica colocada dentro de um assentamento. Queria escutar o senhor Stedley sobre isso. De certa forma, eu já comentei antes, no diálogo com o deputado Salles. É óbvio que o MST não pode concordar com nenhuma prática de violência contra qualquer que seja. Lamento se isso que vocês estão escrevendo seja verdadeiro. E a solução é, como eu disse, o Poder Judiciário. Onde há crimes, nós temos uma legislação, temos um Poder Judiciário, e é eles que têm que julgar. O que, deputado Kim, eu fiquei mais animado e gostei da primeira parte da nossa conversa aqui, é porque, no fundo, Kim, todos esses problemas que estão citados é da vida. Vocês não podem colocar no relatório que isso seja orientação, ainda que tenham fatos verdadeiros da qual eu não sei. É igual você pegar a torcida do Corinthians, que lá em São Paulo eu acompanho, e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, me imagino, lá de 2013 para cá, sabe como é que é na rua. Então, nós temos que ter discernimento suficiente para separar o que são fatos que eventualmente acontecem e o que é linha política. O MST tem orgulho de dizer que, graças à nossa forma de organização, nós barramos a violência do latifúndio, a violência da polícia. Porque até a existência do movimento, repito, haviam sido assassinados 1.600 lideranças do campo. Presidente de sindicato, advogado, jornalista. Não? A existência de um movimento popular que atua de forma coletiva, ela protege os seus membros e evita que haja violência. Desde o meu primeiro dia de movimento. Nós sempre advogamos, não como uma questão pessoal, como uma questão de ética e de tudo que nós aprendemos na história. Que nós deveríamos adotar métodos pacíficos. Daí porque nós incorporamos com o aprendizado histórico da classe trabalhadora que nós tínhamos que envolver a família. Não é um problema de homem. Tinha que envolver a família, porque é a família que luta pela terra. E a família ajuda a não acontecer
violência de parte a parte. Isso é para deixar bem claro. Tá? Agora, opiniões divergentes, repetindo o que o deputado Salles disse. Bom, cada um aqui tem o direito de defender as ideias que quiser. Agora, eu acho que o centro do debate aqui, mais do que essas pequenas questiúnculas, que em cada uma delas exige contraditório, só porque uma pessoa disse não significa que seja verdade. Então vamos ouvir todo mundo daquele acampamento. Né? Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto pro Brasil. O centro do nosso debate é por que tem tanto pobre no campo se o agronegócio é tão rico. Lá, por que tem tanta migração para a cidade se lá no campo então eles estariam bem? Então é esses problemas que nós temos que pensar. Assim como os crimes ambientais que existem. Isso afeta toda a sociedade, inclusive quem mora na cidade. Então nós temos que se debruçar sobre isso. Não adiantava eu vir aqui com um discurso de retórica e dizer vocês só cometem trabalho escravo. Ora, é óbvio que tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiários que cometeram trabalho escravo. Agora, eu seria irresponsável se viesse aqui e dissesse o agronegócio só faz trabalho escravo. Não. Eu vou ter juízo e analisar a realidade como ela é. Então, esse é o meu entendimento. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo mesmo sobre o senhor Stedley. Muito obrigado. Agora, eu não consigo considerar, como o senhor considera, uma questiúncula, né, em 4 entes da federação diferentes, depoimentos com práticas, mostrando práticas muito semelhantes, quase que idênticas de lideranças do movimento, uma questão menor, uma questão à parte. Muito menos uma questão a ser tratada só pelo Poder Judiciário, ou pela Polícia, ou pelo Ministério Público. O senhor, como liderança do movimento, se houvesse dentro do Movimento Brasil Livre, movimento do qual sou coordenador, algum depoimento, alguma denúncia de extorsão, de ameaça, de trabalho análogo à escravidão, imediatamente eu tomaria as medidas necessárias para afastar aquele sujeito, para ele responder por aquelas denúncias e justamente ele ser responsabilizado por elas. Eu não me eximiria da responsabilidade e diria, não, isso aí é só com o Judiciário, é só com o Ministério Público e é uma questão menor. E um outro ponto também fundamental de diferença entre nós e os nossos movimentos, senhor Stedley, é que das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada em relação às manifestações convocadas pelo Movimento Brasil Livre. E mais um ponto que o senhor colocou logo no início, perguntou se eu estava anotando. Sim, como um bom estudante, eu não só anotei, como também fiz a lição de casa, né? Diferente do MST, o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas dos seus dirigentes e do MBL para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono, já que o senhor quer fazer este paralelo, se o senhor coloca à disposição o seu sigilo fiscal, bancário e também de dirigentes do MST para que nós tenhamos essa transparência, como foi feita aí a denúncia de envio aí de dinheiro público supostamente de maneira irregular no estado do Alagoas para lideranças do MST, se o senhor também coloca à disposição da CPI esses dados do senhor e das lideranças do seu movimento. Em termos genéricos da luta social, é óbvio que os movimentos populares se organizam de acordo com as necessidades, desenvolvem formas de luta de acordo com o seu tempo. Isso não depende de CNPJ. CNPJ é para quem quer se instituir como entidade, isso depende do objeto. Na história do Brasil, todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da Coluna Prestes? Foi um movimento criminoso, a Coluna Prestes. Da outros movimentos populares que existiram lá. Agora teremos aqui 100 mil mulheres que virão do movimento das Marchas das Margaridas. Elas não precisam ter CNPJ. É uma manifestação legítima e necessária para defender os interesses das camponesas. Então, esse tema de CNPJ, eu acho que também é menor. Lamento. Agora, em relação
a minha vida pessoal, de conta bancária e tal, primeiro, desde que eu entrei para a militância e depois a Constituinte fui lá, a ABIN sempre me acompanhou. Foram colegas, né? Só que do outro lado. Você acha que se eu tivesse cometido algum crime, o Estado brasileiro não teria apresentado as provas para me incriminar? Eu nunca respondi a processo nenhum, nunca fui condenado a nenhum processo. Sempre fui inocentado. Então, se houvesse algum crime que eu tenha cometido, isso já teria aparecido. Agora, sobre o sigilo bancário, eu vou consultar meus advogados. Deixa eu só aproveitar enquanto o senhor consulta aí o advogado. Não, pelo que eu entendi, o advogado vai responder diretamente. Não? Enquanto o senhor consulta o advogado. Defina uma melhor estratégia. Presidente, vamos respeitar a inscrição. Presidente, vamos respeitar a inscrição, por favor. Pessoal, só um minutinho. Senhor presidente. Doutor, deixa. O senhor passe para ele a informação aí que não pode. Não, Eu posso, como advogado, eu tenho o direito de não, passar a o informação. senhor pode Claro. falar pela ordem, deputado, Não, mas não, não. o doutor. Com o meu cliente eu posso falar, eu tô aqui Ah, pra não, isso. claro, com ele, sim, isso. senhor, claro, Agora claro. eu estou lhe pedindo a palavra pela ordem. Sim. Ele é testemunha, ele não está sendo acusado a nada. Sim. Por ele abriria tudo. Não. Por orientação nossa, Doutor, uma testemunha não está doutor, aqui para a- mim. Meu A presidente, pergunta- só um o minutinho. depoimento é da testemunha, não do Ok, advogado. a O advogado pergunta- acompanha a testemunha. Ok. Só um minutinho, doutor. Doutor, só um minutinho. Os parlamentares